Eu gostaria de saber se o senhor tem um projeto estratégico para a economia brasileira, a partir do caso do senhor ser reeleito no mês de janeiro, que aí vem. Quais são os pilares desse plano econômico? Queria saber também que empresas estatais o senhor pretende privatizar e, o senhor sendo reeleito, se o ministro Paulo Guedes continuará no comando da economia. Começando pelo final, Paulo Guedes continua, assim como todos os ministros, a não ser que queiram sair por um motivo qualquer, todos permanecerão. A economia está restrita ao Paulo Guedes, obviamente, com todo respeito a ele, nas questões mais estratégicas, a palavra final é minha. E tem sido assim, sem qualquer atrito entre nós. Ele enfrentou uma pandemia, uma guerra lá fora e uma crise ideológica muito grande. O mundo todo sofreu com inflação, aumento de preço. O Brasil não foi diferente. Com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, foi um grande teste aqui para o Brasil também. Vencemos isso, concedendo auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas, né, os mais pobres. Criamos programas para que não tivéssemos desemprego no Brasil, como o Pronamp e o BEM, tivemos sucesso tocante a isso. E também outras coisas, outras medidas foram tomadas até antes da pandemia, como a Lei da Liberdade Econômica, que facilitou, em especial os autônomos, a conseguir abrir a sua empresa. Também a política do Paulo Guedes, ele fala em reindustrialização, é diminuição de impostos. Como ele diminuiu, por decreto meu, 35% de 4 mil produtos que pagavam IPI. Tá? Não deixou de ser um sucesso essa proposta dele. Também desburocratização, desregulamentação, como, por exemplo, um grande corte nas normas regulamentadoras. Isso tudo, né, somado, nós somos o sétimo país mais digitalizado do mundo. Fizemos, entre aspas, uma grande reforma administrativa, coibindo concursos públicos, exceto para os mais importantes, né, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, diminuindo, então, o peso da máquina e a despesa com a mesma. Ou seja, nós arrumamos agora a economia. Como o Paulo Guedes bem conversou comigo hoje, o Brasil está pronto, está arrumado para voar a partir do ano que vem, o que deveria ser feito por nós em 2020, caso não fosse a pandemia. Então, a liberdade econômica, o livre comércio, a diminuição do peso do Estado, entre outras medidas, que fazem parte do atual e futuro plano econômico do nosso governo. O senhor se compromete de novo a ser reeleito, enviar para o Congresso Nacional um projeto propondo o fim da reeleição e, mais do que isso, a incentivar a sua base, que não vai ser pequena, a aprovar uma proposta nesse sentido, ou o senhor mudou de entendimento em relação à reeleição? O que me fez mudar de ideia? O quadro posto para disputar uma eleição minha. Não tínhamos um nome com o perfil parecido com o meu. Estaríamos entregando o Brasil para o PT, para o PDT ou para o PSB. Seria a volta da esquerda. Então, esse fez a decisão minha de não tocar nesse assunto. Obviamente, se parte do parlamento topar uma proposta como essa, a gente entende que 5 anos sem reeleição seria muito bem-vindo. Alguns falam até em diminuir o tamanho da Câmara, de 513 para 300, 350. Eu não posso tocar a mão num vespeiro quando pretendo levar avante pautas importantes para o nosso Brasil, porque teria a reação de uma parte considerável do parlamento brasileiro. Isso teria que vir quase que um consenso, até porque para aprovar qualquer coisa nesse sentido, você precisaria de quórum qualificado de 3/5 em cada casa. Para fazer nome, para aparecer politicamente, como já vi em outros países, propostas semelhante a essa, dá muita notoriedade ao chefe do executivo, mas ele passa a ter dificuldade de negociar com o parlamento e aprovar boas propostas, como temos, por exemplo. Eu gostaria de saber qual que é a sua posição e qual seria, num eventual segundo mandato, a respeito da possibilidade de se criar uma lei que pune quem dissemina fake news, principalmente autoridades e ocupantes de cargos públicos. Primeiro, da minha parte, zero criação de lei nesse sentido. No começo do ano, a Câmara tentou a urgência
de um projeto para criminalizar fake news. Eu fiz a minha parte, coisa que não costumo fazer, conversei com parlamentares e por 9 votos a urgência não foi conseguida. Então, hoje em dia, qualquer punição por fake news não tem amparo legal. Não está prevista em lei. Agora, eu gostaria que apresentassem quais são as minhas fake news. Olha, essa matéria foi o presidente que fez, está no Twitter, no Facebook do presidente, e é mentira. Me apresente. O PT, ele tem, o Lula, uma simpatia muito grande por parte do ministro Supremo, isso não é novidade para ninguém. Para eu, vamos assim dizer, criticar o PT, se eu fizer fake news, eu estou falando que o Lula é honesto. Eu estou falando que ele defende a vida desde o início da sua concepção, que ele não quer legalizar as drogas. Ou seja, você não tem que fazer fake news contra o PT. Você tem que mostrar a verdade. E os números têm mostrado, realmente, a péssima administração do PT durante 14 anos. Olha a corrupção nas estatais. Olha os fundos de pensão. Como tenho dito, né, funcionários da Caixa, do Banco do Brasil, dos Correios, têm desconto até 2030 para que eles possam se aposentar no futuro. E os inativos, os aposentados, pagam também, no mínimo 10% do que recebe no contra-cheque para continuar recebendo a sua pensão, como se fosse um redutor de pensão. A corrupção no Brasil, nós já sabemos, a fotografia, a Lava Jato tem mostrado aí, os delatores devolveram mais de 6 bilhões de reais, as empresas, por acordo de leniência, devolveram mais de 15 bilhões, nós demos para os Estados Unidos, para a Bolsa de Valores, aproximadamente $1 bilhão, tendo visto influência, descaso, roubalheira, interferência no preço lá atrás. Ou seja, não tem que inventar fake news. Quem seria o censor da fake news? Meu Deus do céu. Eu acho que vai dizer se a Veja continua ou não de pé é a qualidade da matéria de vocês. Se vocês, por exemplo, começam a publicar certas coisas que não são verdadeiras, a própria população deixa a Veja de lado. E eu entendo que o melhor controle da mídia é deixar a mídia livre. E a população, hoje em dia, com as informações que tem, com a liberdade das mídias sociais, é que faça esse controle de vocês, não assinando e não comprando esse tipo de produto. Candidato, o senhor promete continuar pagando o Auxílio Brasil de R$ 600 caso o senhor seja reeleito, mas, por enquanto, não tem dinheiro para isso no orçamento. Primeiramente, o Bolsa Família, até o ano passado, começava com R$ 42, uma quantia bastante irrisória. Até o ex-presidente Lula, no debate, falou que a economia estava muito bem no tempo dele. Mas eu retruquei e falei, por que não pagou mais para o Bolsa Família? Nós, no ano passado, com a política do fica em casa, economia de ver depois, inflação, etc., nós vimos que tínhamos que aumentar o valor do Bolsa Família. E acabamos, então, criando o Auxílio Brasil. Para criar o Auxílio Brasil, nós tivemos que alongar o pagamento dos precatórios para quem tinha mais de 600 mil para receber. Ou seja, os mais humildes não foram prejudicados na questão dos precatórios. Deixo claro que toda a bancada do PT na Câmara foi contra a criação do Auxílio Brasil com R$ 400. Conseguimos aprová-lo com a participação de outros partidos. No corrente ano, notou-se que essa questão ainda poderia ser melhorada. Então, acertamos um grande projeto, uma grande proposta de emenda à Constituição e resolvemos, até o final do ano, conceder os 200 extra. Tá? E, obviamente, busquei a equipe econômica, confio no Paulo Guedes, eu carinhosamente o chamo de posto Ipiranga, e ele tem achado alternativa para tudo aquilo que ele promete. O senhor pretende, se reeleito, apoiar algum movimento de impeachment de ministros do STF no Senado? Eu já entrei no passado com pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Não prosperou por decisão do presidente do Senado. O perfil do atual Senado foi mais para centro-direita, mais independência, vamos assim dizer. Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Até qualquer um do povo pode fazê-lo. Isso compete, então, qualquer processo de cassação, impeachment, né, compete exclusivamente ao Senado Federal. Da minha parte,
não pretendo aumentar o número de ministros, e tem uma proposta na Câmara de 2013 da senhora Luísa Erundina, onde 40 deputados do PT assinaram essa proposta. O que a gente vê acontecendo no Brasil, que é um crescente de críticas ao Supremo, né? Eu parei no tocante a isso, mas há algum tempo eu já vinha falando muito a palavra liberdade, e nós devíamos nos preocupar com isso. Fiquei isolado por muito tempo falando essa palavra aí como num deserto. Hoje nós estamos vendo que isso tornou-se quase que veio para uma ordem do dia. Agora, deixo claro, a decisão do TSE veio de um pedido por parte do Partido dos Trabalhadores. Então, a decisão do TSE, errada ou não, foi provocada pelo Partido dos Trabalhadores. Em quem que o seu eleitor deve confiar? No que o senhor diz, no que diz o seu ministro ou no que diz o orçamento? Bem, o orçamento, quem faz o orçamento, na verdade, é o Legislativo. O orçamento não é um decreto presidencial. Então, quando há críticas, né, que vai cortar a merenda, só vai ter ovo na merenda do ano que vem, vai cortar a farmácia popular, o orçamento não está feito. Se inclui sempre outra despesa obrigatória do orçamento. Até o tal do RP9, conhecido como orçamento secreto, se botou lá dentro. Aquilo não estava previsto estar lá dentro. Quando você bota obrigatoriamente mais 19 bilhões, vai ter que sair de outro lugar. Então, essa bola está com o parlamento para decidir isso aí. É inadmissível você não deixar os aposentados receberem o reajuste, no mínimo, igual à inflação. Não se pode continuar não dando reajuste aos servidores da mesma maneira. O salário mínimo também. Então, a gente tem certeza que o parlamento vai buscar alternativas. E nós sabemos que o parlamento não responde nada no tocante à lei de responsabilidade fiscal. Eu respondo por lá de cá. Eu não posso sancionar ou vetar o que vem na minha cabeça. Então, tenho certeza que o parlamento, assim como não nos faltou ao longo desses 3 anos e 10 meses, não faltará no futuro. E mais ainda, tenho conversado com o Arthur Lira muitas questões e imediatamente após as eleições, nós colocaremos em prática. Então, eu gostaria de saber o que existe de efetivo nas suas propostas de governo que possa convencer 54% do eleitorado que é preto e pardo a apostar na sua reeleição. Eu procuro tratar todo mundo igual. A senhora deve estar vendo uma medalha aqui na minha lapela. Tá? Essa medalha eu ganhei do Exército Brasileiro por mérito. Em 1978, um soldado negro, o Celso Negão, sumiu numa lagoa no campo de instrução do Exército Brasileiro. E eu me atirei na água, e a segunda vez que mergulhei, tirei o Celso Negão de dentro d'água. Se eu fosse racista, por exemplo, ou não se preocupasse com os negros, eu teria deixado morrer afogado, porque, afinal de contas, eu botei a minha vida em risco. E essa medalha, acredito, que cada 3 anos um militar a recebe. É aquele militar que, porventura, tem arriscado a sua vida para salvar a vida de terceiros. E terceiro, no caso, era o recruta Celso, conhecido pelos colegas como Celso Negão. Se você vê, por exemplo, violência que sempre se publicava no passado, comunidade negra, LGBT, esses números diminuíram em nosso governo. Agora, por exemplo, o ano passado, nós tivemos o menor índice de mortes por 100 mil habitantes, 20, levando-se em conta os últimos 30 anos. Aí está incluído brancos, negros, LGBT, inclui todo mundo lá. Então, o nosso governo procura atender a todo mundo, se afastar daquela pauta de nós contra eles. Aquilo que o PT pregou no Brasil, brancos e negros, homossexuais, heterossexuais, nordestinos e sulistas, patrões e empregados. Nós não afastamos disso. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é, primeiro, de que forma o senhor pretende financiar esse reajuste que o senhor está prometendo agora e se o senhor se compromete a manter o mesmo índice de correção usado atualmente no salário mínimo? Presidente. Primeiramente, a senhora falou em mexer na Constituição. Para mexer na Constituição, tem que ter um quórum qualificado. 3/5 na Câmara e no Senado. Eu duvido que um só parlamentar votasse favorável a essa proposta de desindexação. Então, por si só, é um fake news que salta aos olhos de qualquer um.
É inadmissível se falar isso. Se fala numa live do Lula com o Gianones, né, para tratar desse assunto. E nós temos concedido reajuste ao longo do meu mandato e, como a senhora bem disse, na inflação. Nós devemos botar em conta que tivemos uma pandemia, onde nós gastamos 700 bilhões em 2020, dentro da responsabilidade fiscal. Mesmo com esse gasto, que alguns falam que extrapolou o teto, não tivemos reflexo no dólar indo para cima, na bolsa indo para baixo, né? Não se mexeu no Brasil, foi um momento difícil. Nós, por exemplo, tá, no tocante aos servidores públicos, foi em comum acordo com todos os 27 governadores o congelamento do salário por 2 anos. Todos os governadores toparam isso, até que havia uma outra proposta que tinha vindo da Câmara dos Deputados, da mesa, concedendo, né, um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo, civis, militares, e eu fui uma daquelas pessoas que foi contra isso. Achamos que daríamos para suportar o gasto com a pandemia com o congelamento por 2 anos. E conseguimos isso com o apoio de todos os governadores numa videoconferência. E acredito que foi a melhor maneira possível. Se tivesse dado o corte lá atrás, não teríamos recuperado ainda os 25%. A questão do orçamento, a senhora sabe que tem um teto. Ninguém quer extrapolar o teto, chutar o teto, nada disso. Mas o Paulo Guedes é uma pessoa que sabe bem tratar a questão orçamentária, tanto é que nós somos referência e exemplo para o mundo nessa questão. Vamos agora às considerações finais. Candidato Jair Bolsonaro, o senhor terá 2 minutos e 45 segundos, por favor. Primeiro, queria anunciar a todos que amanhã, às 17 horas, teremos uma super live. Pode ter certeza, bateremos o recorde mundial de participação. Presentes, obviamente, o presidente da República, o nosso Neymar, Sérgio Moro, governador Zema, Tarcísio, candidato a São Paulo, líderes religiosos, Silas Malafaia, entre tantas e tantas outras pessoas. Eu participarei da primeira hora da live. Ela durará 22 horas. Participe, pelo menos no começo, é muito importante. Vamos ouvir o Neymar, personalidades do Brasil todo. No mais, o que está em jogo no próximo dia 30? Não é escolher um presidente. A forma de governar, você já sabe. O outro lado, um desastre. Corrupção, descaso, etc. Do nosso lado, rigor fiscal. Tanto é que somos um exemplo para o mundo. Estamos no 3º mês com deflação. Quem podia esperar isso? Combustíveis lá embaixo, sem canetada. Isso com votações, né, com o parlamento brasileiro. O maior auxílio, o maior projeto social da história do Brasil. Nós concedemos agora um auxílio aos mais pobres, porque nós tratamos com dignidade os mais pobres, né, de R$600 no mínimo. Com R$600, uma dona de casa pode, sim, buscar no supermercado algo que ajude muito a sua família a vencer aquele mês. Essa é uma diferença enorme entre nós. Também as questões de costumes. A família é sagrada para nós. O outro lado, o tempo todo atacando os valores familiares. Se você tem dúvida nisso, dá um Google aí. PNDH3, veja a barbaridade contra a família brasileira. Entre outras ações do PNDH3, a desconstrução da heteronormatividade. Nós também não aceitamos a legalização das drogas, como Lula já falou que quer, o PT quer a legalização das drogas. Só quem tem um filho no mundo das drogas sabe o sofrimento que é uma mãe ou um pai com um filho nessa situação. A questão da ideologia de gênero. Não podemos ensinar coisas erradas para nossas crianças em sala de aula. A sala de aula instrui quem dá educação, o pai e a mãe. Eu tenho certeza que você, mãe, que tem uma filha de 6, 7, 8 anos, não quer que ela vá no banheiro, no intervalo da sala de aula, e encontre um marmanjão de 10, 15, 14 anos lá dentro. Você não quer isso. Sua filha, o seu filho é o seu patrimônio. Nós respeitamos a família, primamos pela liberdade e, em especial, pela liberdade religiosa. Muito bom. O pool formado por SBT, CNN Brasil, Terra,
Rádio Nova Brasil, Estadão Eldorado, Revista Veja, agradece a participação do candidato Jair Bolsonaro. Vamos agora às considerações finais. No mais, o que está em jogo no próximo dia 30? Não é escolher um presidente. A forma de governar, você já sabe. O outro lado, um desastre. Corrupção, descaso, etc. Do nosso lado, rigor fiscal. Tanto é que somos um exemplo para o mundo. Estamos no 3º mês com deflação. Quem podia esperar isso? Combustíveis lá embaixo, sem canetada. Isso com votações, né, com o parlamento brasileiro. O maior auxílio, o maior projeto social da história do Brasil. Nós concedemos agora um auxílio aos mais pobres, porque nós tratamos com dignidade os mais pobres, né, de R$600 no mínimo. Com R$600, uma dona de casa pode, sim, buscar no supermercado algo que ajude muito a sua família a vencer aquele mês. Essa é uma diferença enorme entre nós. Também as questões de costumes. A família é sagrada para nós. O outro lado, o tempo todo atacando os valores familiares. Se você tem dúvida nisso, dá um Google aí. PNDH3. Veja a barbaridade contra a família brasileira. Entre outros ações do PNDH3, a desconstrução da heteronormatividade. Nós também não aceitamos a legalização das drogas, como Lula já falou que quer, o PT quer a legalização das drogas. Só quem tem um filho no mundo das drogas sabe o sofrimento que é uma mãe ou um pai com um filho nessa situação. A questão da ideologia de gênero. Não podemos ensinar coisas erradas para nossas crianças em sala de aula. A sala de aula instrui quem dá educação, o pai e a mãe. Eu tenho certeza que você, mãe, que tem uma filha de 6, 7, 8 anos, não quer que ela vá no banheiro, no intervalo da sala de aula, e encontre um marmanjão de 10, 15, 14 anos lá dentro. Você não quer isso. Sua filha, o seu filho é o seu patrimônio. Nós respeitamos a família, primamos pela liberdade e, em especial, pela liberdade religiosa.